Livro A Doutrina Secreta, volume 2, de Helena Petrovna Blavatsky. Apêndice da terceira seção. Título: É a gravitação uma lei? A teoria corpuscular foi posta de lado, sem mais cerimônia. Mas a gravitação, o princípio em virtude do qual todos os corpos se atraem entre si, na razão direta das massas e na inversa do quadrado das distâncias que os separam, subsiste ainda hoje e reina soberana nas supostas ondas etéreas do espaço. Como hipótese, esteve ameaçada de morte porque não lograva abranger todos os fatos que se apresentavam. Como lei física, é a rainha dos antigos imponderáveis, que foram antes todo-poderosos. É quase uma blasfêmia. É um insulto à respeitosa memória de Newton o pô-la em dúvida, exclama um crítico americano de Easy Sem Véu. Muito bem, mas que é, afinal de contas, esse Deus invisível e intangível em que devemos crer com uma fé cega? Os astrônomos, que veem na gravitação uma solução fácil e cômoda para tantas coisas, e uma força universal que lhes permite calcular movimentos planetários, preocupam-se muito com a causa da atração. Dizem que a gravidade é uma lei, uma causa em si mesma. Nós qualificamos os efeitos, as forças que atuam sob esse nome, e até mesmo os efeitos bem secundários. Algum dia se verá que a hipótese científica, apesar de tudo, não é satisfatória, e terá então a mesma sorte da teoria corpuscular da luz, passando a figurar nos catálogos científicos como especulações abandonadas e obsoletas. Acaso não se manifestou o próprio Newton sérias dúvidas quanto à natureza da força e à corporeidade dos agentes, como eram então chamados? O mesmo sucedeu a Cuvier, este outro farol científico que brilha nas trevas das investigações. Em sua obra chamada A Revolução do Globo, ele chama a atenção dos leitores sobre a natureza duvidosa das supostas forças, dizendo que, afinal de contas, não há certeza de que esses agentes não sejam poderes espirituais ou agentes espirituais. Ao começar os seus princípios, o Sr. Isaac Newton teve o maior cuidado em esclarecer à sua escola que não empregava a palavra atração em um sentido físico, relativamente à ação que os corpos exercem uns sobre os outros. Disse no seu entender que era um conceito puramente matemático que não implicava consideração alguma de causas físicas reais e primárias. Em certo trecho de seus Principia, observação número 1, esta definição 8 foi registrada no livro 1, nas páginas 69 de Scholion. Continuação da narrativa. Em certo trecho de seus Principia, diz claramente que, consideradas do ponto de vista físico, as atrações são antes impulsos. Na seção 11, na introdução, expressa opinião de que existem espírito sutil, cuja força e ação determinam todos os movimentos da matéria. Observação número 2. Veja-se no livro O Materialismo Moderno, pelo autor
W. F. Wilson. Continuação da narrativa. E em sua terceira carta a Bentley, assim se manifesta. Segue o trecho. Não é concebível que a matéria bruta e inanimada possa, sem a intervenção de algo diferente, que não é material, atuar sobre outra matéria e influenciá-la sem contato mútuo, como seria o caso da gravitação, se no sentido do Epicuro fosse essencial e inerente à matéria. Que a gravitação seja inata, inerente e essencial à matéria, de modo que um corpo possa atuar sobre outro à distância, através do vácuo, sem a mediação de algo distinto que determine a recíproca influência de ambos. É para mim uma ideia de tal modo absurda que não creio haja nenhum pensador versado em matérias filosóficas que nela possa incidir alguma vez. A gravitação deve originar-se de algum agente que intervém de modo constante, segundo certas leis, mas que esse agente seja material ou imaterial. É questão que deixo ao discernimento de meus leitores. Fim do trecho. Continuação da narrativa. Os próprios contemporâneos de Newton ficaram surpresos com esse aparente ressurgimento das causas ocultas no domínio da física. Ao seu princípio de atração, Leibniz chamava um poder incorpóreo e inexplicável. A suposição de uma faculdade atrativa e de um vácuo absoluto foi acoimada de repulsiva por Bernoulli, e o princípio de actio in distans não mereceu mais acolhida que nos dias de hoje. Por outra parte, Euler pensou que a ação da gravidade fosse devida a um espírito ou a algum agente sutil. E também Newton conhecia o éter dos antigos, se é que não o aceitava. Entendia que o espaço intermédio entre os corpos siderais era o vácuo. Cria, por conseguinte, como nós, que a chamada atração é dirigida por espíritos ou um espírito sutil. As palavras do grande homem acima, transcritas, produziram escassos resultados. O absurdo converteu-se agora em um dogma para o materialismo puro, que segue repetindo: não há matéria sem força, não há força sem matéria. Matéria e força são inseparáveis, eternas e indestrutíveis, certo? Não pode haver força independente, pois que toda força é uma propriedade inerente e necessária da matéria. Falso. Em consequência, não existe poder criador imaterial. Ó, pobre senhor Isaac! Se deixando de lado todos os demais homens de ciências eminentes que comungavam na opinião de Euler e Leibniz, os ocultistas invocassem o testemunho e a autoridade tão somente do Sr. Isaac Newton e de Cuvier, no sentido a que há pouco nos referimos, teriam eles muito pouco a temer por parte da ciência moderna, e poderíamos proclamar em voz alta e com altivez as suas convicções. Mas as vacilações e as dúvidas daquelas duas autoridades, e também de outras muitas que poderíamos nomear, em nada impediram que a especulação científica seguisse
aventura pelo campo da matéria bruta, exatamente como Dantes. Primeiro, era a matéria um fluido imponderável, distinto dela, que Groove tanto criticou. Depois veio o éter, que é o princípio descontínuo. Mais tarde se converteu em contínuo. E após o éter, surgiram as forças mecânicas. Estas últimas receberam em nossos dias carta de naturalização como modos de movimento, e o éter passou a ser mais misterioso e problemático que nunca. Mais de um homem de ciência se opõe a tais opiniões grosseiramente materialistas. Não obstante, desde o tempo de Platão, que não cessava de exortar os discípulos a que não confundissem os elementos incorpóreos com os seus princípios, os elementos transcendentes ou espirituais, desde aquela época dos grandes alquimistas, que, como Paracelso, viam grande diferença entre o fenômeno e sua causa ou númeno. Até Groove, que, embora não vendo razão alguma para privar a matéria universalmente difundida das funções comuns de toda a matéria, emprega o termo forças ali onde os seus críticos, que não associam a palavra ideia alguma de ação específica, dizem força. Desde aqueles dias até o presente, nada se tem feito para conter a maré montante do materialismo brutal. A gravitação é a causa única, o Deus ativo, e a matéria é o seu profeta, diziam os homens de ciência há alguns anos apenas. Desde então, mudaram de opinião várias vezes, mas porventura compreendem os cientistas hoje melhor do que outrora o pensamento íntimo de Newton, que foi um dos homens de tendências mais espirituais e religiosas de sua época? Temos certamente o direito de duvidar. Atribuiu-se a Newton haver dado o golpe de misericórdia nos vórtices elementais de Descartes, que não passam de ressurreição das ideias de Anaxágoras, seja dito incidentemente, embora os modernos e recentes átomos vórtices do Sr. William Thomson não difiram muito, em verdade, dos primeiros. Não obstante, quando o seu discípulo Forbes escreveu no prefácio da obra capital de seu mestre uma frase declarando que a atração era a causa do sistema, Newton foi o primeiro a protestar solenemente. O que na mente do grande matemático assumia a imagem vaga, mas firmemente arraigada de Deus como número de todas as coisas? Observação número 3. Escreve o materialista Le Couturier. A atração se tornou agora para o público o que era para o próprio Newton uma simples palavra, uma ideia. Panorama des mondes. Porque sua causa é desconhecida. Herschel diz virtualmente a mesma coisa quando observa que, ao estudar o movimento dos corpos celestes e os fenômenos de atração, sempre se sentia, em cada instante, penetrado pela ideia da existência de causas que, para nós, atuam por trás de um véu que lhes encobre a ação direta. Registrado no Livro de Museus da Ciência, em agosto de 1856. Continuação da narrativa. Na mente do grande matemático, assumia a imagem vaga, mas firmemente arraigada de Deus
como o número de todas as coisas. Era chamado mais filosoficamente pelos ocultistas e filósofos da antiguidade como deuses, ou os poderes criadores formativos. Os modos de expressar podiam ser diferentes e as ideias mais ou menos filosoficamente enunciadas por toda a antiguidade sagrada e profana, mas o pensamento fundamental era o mesmo. Observação número 4. Aos que nos censuram a crença em deuses e espíritos ativos, quando rejeitamos a ideia de um Deus pessoal, eis a nossa resposta, que se dirige tanto aos teístas como aos monoteístas. Se admitirdes que Jeová é um dos Elohim, estaremos prontos a reconhecê-lo. Fazei dele o Deus eterno, infinito e único, como sucede, e jamais o aceitaremos nesse caráter. Deuses de tribo sempre os houve muitos. A divindade una e universal é um princípio, uma ideia fundamental abstrata, que nada tem a ver com a obra impura da forma finita. Não adoramos os deuses, somente os honramos como seres superiores a nós. Com isso, obedecemos ao mandamento mosaico, ao passo que os cristãos desobedecem à sua Bíblia, e os missionários ainda mais que todos. Não ofenderás os deuses, recomenda um deles, Jeová, no Êxodo, no capítulo 22, versículo 28. Mas, ao mesmo tempo, no versículo 20, ordena: aquele que sacrificar aos deuses, exceto unicamente ao Senhor, será morto. Ora, os textos originais não mencionam Deus, mas Elohim, e desafiamos com tentação, sendo Jeová um dos Elohim, como se vê de suas próprias palavras no Gênesis, no capítulo 3, versículo 22, quando disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós. Por conseguinte, tanto os que adoram os Elohim, os anjos e Jeová, eles fazem sacrifícios, como aqueles que ofendem os deuses de seus semelhantes, cometem um pecado muito maior que os ocultistas ou qualquer teósofo. Preferem estes últimos crer em um Senhor ou em outro, sendo perfeitamente livres de fazer o que lhes apraz. Fim da observação número 4. Continuação da narrativa. Para Pitágoras, as forças eram entidades espirituais, deuses independentes dos planetas e da matéria, que vemos e conhecemos na Terra, entidades que são os governadores do céu sideral. Platão representava os planetas como guiados por um reitor interno, tal como um bateleiro em seu barco. E Aristóteles chamava aqueles governadores substâncias imateriais. Observação número 5. Comparar as espécies imateriais a ferro lenhoso e rir de Spiller, porque alude a elas como matéria incorpórea, em nada contribuem para resolver o mistério. Veja-se no livro Os Conceitos da Física Moderna, na página 165. Continuação da narrativa. Se bem que, não sendo iniciado, se recusasse a ver os deuses como entidades, o que não impediu de reconhecer que as estrelas e os planetas não eram massas inertes,
mas verdadeiros corpos ativos e viventes. Observação número 6. Veja-se no livro Vossius, no volume 2, página 528. Continuação da narrativa. Apesar de tudo, os espíritos siderais eram as partes mais divinas de seus fenômenos. Observação número 7. Registrado no livro em De Coelho, no capítulo 1, página 9. Continuação da narrativa. Se desejamos confirmação em épocas mais recentes e científicas, vemos que Tycho Brahe reconhecia nas estrelas uma força tríplice, divina, espiritual e vital. Kepler, associando à sentença pitagórica, o Sol, guardião de Júpiter, aos versículos de Davi, ele colocou seu trono no Sol. O Senhor é o Sol, etc., etc., dizia compreender perfeitamente que os pitagóricos pudessem acreditar que todos os globos disseminados pelo espaço eram inteligências racionais, girando ao redor do Sol, no qual reside um puro espírito de fogo, a fonte da harmonia geral. Observação número 8. Registrado no livro Os Movimentos Harmônicos dos Planetas, na página 248. Continuação da narrativa. Quando um ocultista se refere a Foá, a inteligência animadora e diretora do fluido universal elétrico e vital, desperta risos. Entretanto, como já vimos, permanece até hoje desconhecida a natureza da eletricidade, assim como a da vida e até mesmo a da luz. Na manifestação de cada uma das forças da natureza, vê o ocultista a ação da qualidade ou a característica especial de seu númeno, que é uma individualidade distinta e inteligente. De outro lado do universo manifestado e mecânico, ora, o ocultista não nega, e pelo contrário, está pronto a defender esta opinião, que a luz, o calor, a eletricidade, etc., sejam afeições e não propriedades e qualidades da matéria. Com mais clareza, a matéria é a condição, a base ou veículo necessário, o sine qua non da manifestação dessas forças ou agentes em nosso plano. Mas, para fixar bem este ponto, devem os ocultistas examinar as credenciais da lei de gravidade e, sobretudo, da gravitação, a soberana e diretora da matéria, em todas as suas formas. Para consegui-lo de maneira eficaz, há que relembrar a hipótese quando surgiu pela primeira vez. Antes de mais nada, terá sido Newton o primeiro que a descobriu? O número de 26 de janeiro de 1867 do Athenaeum nos ministra curiosas informações a esse respeito. Ali se lê o seguinte, segue o trecho. Pode-se provar de modo positivo que Newton deveu a Bohm tudo o quanto sabia a respeito da gravitação e suas leis. Para Bohm, a gravitação ou a atração era a primeira propriedade da natureza. Seu sistema, o de Bohm, nos ensina a parte interna das coisas, enquanto que a ciência moderna se contenta em considerar o lado externo.
E mais adiante o trecho diz o seguinte: a ciência da eletricidade, que ainda não existia quando ele, Bohm, escreveu, foi ali antecipada em seus escritos. E Bohm não só descreve todos os fenômenos hoje conhecidos desta força, mas também nos dá a sua origem, isto é, a gênese e o nascimento da própria eletricidade. Fim do trecho. Continuação da narrativa. Assim é que Newton, cuja mente profunda lia facilmente nas entrelinhas e assimilava o pensamento espiritual do grande vidente em sua versão mística, deve a sua descoberta a Jacob Bohm, aquele que foi criado pelos gênios, os Nirmanakayas, que velavam por ele e o guiavam, e de quem o autor do artigo diz com tanta justeza. Segue o trecho. Cada novo descobrimento científico vem provar a sua profunda e intuitiva penetração nos mais secretos processos da natureza. Fim do trecho. Continuação da narrativa. E havendo descoberto a gravidade, Newton, a fim de tornar possível o fenômeno da atração no espaço, teve que anular, por assim dizer, todos os obstáculos físicos capazes de impedir-lhe a livre ação, entre outros, o éter, embora tivesse ele mais que um pressentimento de sua existência. Para defender a teoria corpuscular, estabeleceu um vácuo absoluto entre os corpos celestes. Quaisquer que tenham sido as suas suspeitas e convicções íntimas a respeito do éter, por numerosos que fossem os amigos a quem houvesse confiado seus pensamentos, como em sua correspondência com Bentley, jamais os seus ensinamentos revelaram que tivesse partilhado daquela crença. Se estava persuadido de que o poder da atração não era suscetível de ser exercido pela matéria através do vácuo. Observação número 9. Registrado no livro A Vida do Mundo, do professor Winchell, na página 50. Continuação da narrativa. Como se explica que até o ano de 1860, astrônomos franceses, Le Couturier, por exemplo, combatessem os resultados desastrosos da teoria do vácuo esposada pelo grande homem? Disse Le Couturier o seguinte: segue o trecho. Já não é possível hoje sustentar com Newton que os corpos celestes se movem no meio do vácuo imenso dos espaços. Entre as consequências da teoria do vácuo estabelecida por Newton, só a palavra atração permanece de pé. Veremos chegar o dia em que a palavra atração desaparecerá do vocabulário científico. Fim do trecho. Observação número 10. Registrado no livro O Panorama da Lua, na página 47 e 53. Continuação da narrativa. Escreve o professor Winchell o seguinte. Segue o trecho. Essas passagens da carta de Bentley mostram quais eram suas ideias em relação à natureza do meio de comunicação interplanetária. Apesar de declarar que os céus são desprovidos de matéria sensível, admitia a possível exceção de alguns vapores, gases e eflúvios muito sutis, evolados das atmosferas da Terra.
dos planetas e dos cometas, e de algum meio extraordinariamente etéreo e rarefeito, como o que já tivemos ocasião de descrever em outra parte. Fim do trecho. Observação número 11. Registrado no livro A Ótica de Newton, no volume 3, do Questionário 28, de 1704. E também citado no livro A Vida do Mundo, na página 50. Continuação da narrativa. Prova isso tão somente que até homens eminentes como Newton nem sempre tiveram a coragem de suas opiniões. O Dr. T.S. Hunt disse o seguinte: chamou a atenção sobre algumas passagens durante muito tempo esquecidas das obras de Newton, indicativas de que a crença em semelhante meio universal intercósmico se enraizou gradualmente em seu pensamento. Fim do trecho. Observação número 12. No mesmo livro, na páginas 49 a 50. Continuação da narrativa. Mas nunca se havia prestado atenção àquelas passagens até o dia 28 de novembro de 1881, quando o Dr. Hunt fez publicar sua Química Celeste desde a época de Newton, conforme disse Le Couturier. Segue o trecho. Até então, a ideia universalmente difundida, inclusive entre os homens de ciência, era que Newton, quando defendia a teoria corpuscular, sustentava a existência do vácuo. Fim do trecho. Se tais passagens foram durante muito tempo esquecidas, é porque, sem dúvida alguma, estavam em contradição e conflito com as teorias pré-concebidas, então reinantes, até que a presença de um meio etéreo se fez imperativamente necessária para explicar a teoria ondulatória. Eis aí todo o segredo. De qualquer modo, foi a partir da teoria do vácuo universal que Newton ensinou, embora talvez não acreditasse nela, que data o imenso desdém que a física moderna demonstra pela física antiga. Os sábios da antiguidade haviam sustentado que a natureza tem horror ao vácuo, e os maiores matemáticos do mundo, ou mais exatamente das raças ocidentais, tinham descoberto e posto em evidência esse antiquado erro. E agora a ciência moderna, ainda que a seu mau grado, faz justiça ao conhecimento arcaico e se vê, ademais, na obrigação de defender tal serodiamente o caráter e o poder de observação de Newton, após haver-se esquecido durante século e meio de prestar atenção às passagens tão sumamente importantes, muito provavelmente porque era mais prudente que passassem desapercebidas, antes tarde do que nunca. Hoje, o Pai Éter é recebido de novo com os braços abertos e o associam à gravitação, com a qual permanecerá unido na boa ou má sorte, até o dia em que um dos dois ou ambos forem substituídos por outra coisa. Há 300 anos reinava o plenum por toda a parte. Depois foi convertido em um lúgubre vazio, e mais tarde os oceanos siderais, que a ciência havia dissecado, voltaram novamente a encher-se de ondas etéreas. Deve ser
a divisa da ciência exata sobretudo em se reconhecer inexata cada ano bissexto. Não questionemos, porém, com os grandes homens. Foi preciso que retornassem aos primitivos deuses de Pitágoras e ao velho Canada para dar com o osso e a medula das correlações e descobertas mais recentes. E isso bem pode acenar com uma boa esperança aos ocultistas no tocante aos seus deuses menores. Porque acreditamos na profecia de Le Couturier acerca da gravitação. Sabemos que se aproxima o dia em que os próprios homens de ciência, como já o fez Sr. William Grove, exigirão uma reforma completa nos processos atuais da ciência. Até esse dia, nada há que fazer, porque se a gravitação fosse amanhã destronada, no dia seguinte, os homens de ciência descobririam outro modo novo de movimento mecânico. Observação número 13. Quando se leem as obras do Sr. Isaac Newton, com um espírito imparcial e livre de preconceitos, verifica-se desde logo quanto ele hesitava entre a gravitação e a atração, a impulsão e alguma outra causa desconhecida para explicar o curso regular dos movimentos planetários. Veja-se o seu livro O Tratado sobre as Cores, no volume 3 e na questão 31. Herschel nos assegura que Newton deixou a seus assessores o encargo de tirar de suas descobertas todas as conclusões científicas, para se ter ideia de como a ciência moderna abusou do privilégio de fundar suas teorias na lei da gravitação. Basta ter presente quão profundamente religioso era aquele grande homem. Fim da observação número 13. Continuação da narrativa. Rude e alcantilado é o caminho da verdadeira ciência, e os seus dias estão cheios de contrariedades para o espírito. Contudo, em face de suas 1000 hipóteses contraditórias propostas para explicar os fenômenos físicos, não houve nenhuma hipótese melhor do que a do movimento, por mais paradoxal que seja a interpretação que lhe dá o materialismo. Como se pode ver nas primeiras páginas deste volume, nada têm os ocultistas que dizer contra o movimento. Observação número 14. A noção materialista de que, sendo impossível em física o movimento real ou sensível no espaço puro ou vácuo, é, portanto, uma ficção. O movimento eterno do cosmos e no cosmos, considerado como espaço infinito, simplesmente prova, mais uma vez, que as expressões da metafísica oriental, tais como espaço puro, ser puro, o absoluto e etc., jamais foram compreendidas no Ocidente. Fim da observação número 14. Continuação da narrativa. O grande sopro do incognoscível de Herbert Spencer. Mas, crendo que tudo quanto existe na Terra é o reflexo de algo que existe no espaço, creem em sopros menores vivos, inteligentes e independentes de tudo, salvo da lei, e que atuam em todas as direções durante os períodos mavantáricos. A ciência não lhes admitirá a existência, mas seja o que for que se ponha no lugar da atração, aliás, gravitação, o resultado será o mesmo.
A ciência estará tão longe da solução das dificuldades como agora, a menos que, entre as relações com o ocultismo e até com a alquimia, suposição que será considerada como impertinência, mas que não deixará de ser um fato. Já disse Fayet. Segue o trecho. Aos geólogos falta algo para fazerem a geologia da Lua, serem astrônomos. Também aos astrônomos, em verdade, falta algo para se dedicarem eficazmente a esse estudo, serem geólogos. Observação número 15. Registrado em A Vida do Mundo de Winchell, na página 379. Continuação da narrativa. Poderia complementar o seu conceito com mais exatidão ainda. O que falta a uns e outros é a intuição do místico. Recordemos as sábias observações finais do Sr. William Grove sobre a estrutura última de matéria ou sobre as minúcias das ações moleculares que, segundo ele acreditava, o homem jamais virá a conhecer. Segue um trecho dele agora. Muito mal já se fez procurando dissecar hipoteticamente a matéria e discutir a forma, tamanho e números dos átomos, e suas atmosferas de calor, éter ou eletricidade. Que seja ou não admissível considerar a eletricidade, a luz, o magnetismo e etc. como simples movimentos da matéria ordinária, é certo que todas as teorias passadas reduziram e todas as teorias atuais reduzem a ação dessas forças ao movimento. Seja porque, sendo-nos mais familiar o movimento, somos naturalmente inclinados a atribuir-lhe a causa dos outros fenômenos, como uma linguagem que, elaborada com maior facilidade, é capaz de explicá-los, seja porque realmente é a única maneira pela qual a nossa inteligência, contrapondo-se aos nossos sentidos, pode conceber os agentes materiais. Certo que é, desde o tempo em que as noções místicas de poderes espirituais e sobrenaturais eram empregadas para explicar os fenômenos físicos, todas as hipóteses aventadas com este objetivo têm reduzido ao movimento. Fim do trecho. Continuação da narrativa. E o mesmo sábio expõe, em seguida, uma doutrina puramente oculta. Segue outro trecho. A expressão movimento perpétuo, que eu tenho frequentemente usado nessas páginas, não deixa de ser equívoca. Se as doutrinas aqui expostas são bem fundamentadas, todo movimento é perpétuo, de certo ponto de vista. Nas massas cujo movimento é detido por um choque mútuo, gera-se calor ou movimento das partículas, e assim o movimento continua, de modo que, se ousássemos estender a mesma ordem de pensamento ao universo, teríamos de supor que uma soma igual de movimento influencia sempre uma soma igual de matéria. Fim do trecho. Observação número 16. Registrado no livro A Correlação das Forças Físicas, na página 170 a 173. Continuação da narrativa. É precisamente o que afirma o ocultismo, baseando-se no princípio de que, segue o trecho, quando uma força é oposta a outra força, produzindo-se um equilíbrio estático, a balança do equilíbrio pré-existente
fica alterada, originando-se um novo movimento equivalente ao que foi desviado para um estado de suspensão. Fim do trecho. Esse processo comporta intervalos no pralaya, mas é eterno e incessante como o alento, ainda quando o cosmos manifestado se encontre em estado de repouso. Supondo, pois, que se abandonasse a atração ou gravitação e se passasse a considerar o Sol como um gigantesco ímã, teoria esta já aceita por alguns físicos, ímã que atuaria sobre os planetas tal como hoje se imagina que a atração atua. Isso, porventura, faria mudar os astrônomos da posição em que se encontram atualmente? Nem uma polegada sequer. Kepler chegou a formular esta curiosa hipótese há cerca de 300 anos atrás. Não foi por ele descoberta a teoria da atração e repulsão no cosmos, porquanto que já era conhecida desde os tempos de Empédocles, que às duas forças opostas deu os nomes de amor e ódio, palavras que implicam a mesma ideia. Mas Kepler fez uma descrição bastante exata do magnetismo cósmico. É tão certo que esse magnetismo existe na natureza como é certo que não existe a gravitação, pelo menos tal qual é ensinada pela ciência, que jamais levou em consideração os diferentes modos por que atua esta dupla força, que o ocultismo chama de atração e repulsão, em nosso sistema solar, na atmosfera da Terra e além do cosmos. Segundo escreve o grande Humboldt, segue o trecho. O espaço transsolar não revelou até agora nenhum fenômeno análogo ao nosso sistema solar. Uma peculiaridade do nosso sistema é que a matéria se tenha condensado dentro dele em anéis nebulosos, cujos núcleos, condensando-se, formaram terras e as luas. Insisto, até agora, nada de semelhante foi jamais observado além do nosso sistema planetário. Fim do trecho. Observação número 17. Registrado no artigo A Revista Alemã, da data de 31 de dezembro de 1860, e também no artigo Cartas e Conversas de Alexandre Humboldt. Fim da observação número 17. Continuação da narrativa. É verdade que depois de 1860 apareceu a teoria nebular, e que, mais bem conhecida, fez supor que haviam sido observados fenômenos idênticos além do sistema solar. Apesar disto, está com inteira razão aquele grande homem, e não se podem encontrar terras ou luas, salvo na aparência, fora do nosso sistema solar, ou que sejam formadas com a mesma espécie de matéria que neste existe. Tal é a doutrina oculta. O próprio Newton o provou, pois há em nosso sistema solar muitos fenômenos que ele se confessava incapaz de explicar por meio da lei de gravitação, tais, por exemplo, a uniformidade de direção dos movimentos planetários, a forma quase circular das órbitas e sua singular conformidade a um plano. Observação número 18. Registrado no livro A Vida do Mundo, por Winchell, na página 607. Continuação da narrativa. Ora, existisse uma só exceção
e não poderia falar da gravitação como lei universal. Dizem-nos que Newton, em seu Escolhe um Geral, declara que esses ajustamentos são obra de um ser inteligente e todo-poderoso. Que seja inteligente esse ser, admite-se, mas quanto a todo-poderoso, há toda uma série de razões para pô-lo em dúvida. Pobre Deus! Seria aquele que se ocupasse de pequenas minúcias e deixasse mais importantes as forças secundárias. A pobreza dessa argumentação e dessa lógica só é ultrapassada por Laplace, que, procurando muito justamente substituir pelo movimento o ser todo-poderoso de Newton, e ignorando a verdadeira natureza desse movimento eterno, não viu nele mais que uma lei física cega. Não poderiam aqueles ajustes ser um efeito das leis do movimento? Pergunta, esquecendo, como todos os nossos homens de ciência modernos, que essa lei e esse movimento formam um círculo vicioso, enquanto a natureza de ambos permanecer inexplicada. Sua famosa resposta a Napoleão: Deus se tornou uma hipótese inútil. Só poderia dá-la corretamente quem aderisse à filosofia vedantina. Não passa de puro sofisma, se excluirmos a intervenção de seres ativos, inteligentes e poderosos, nunca todo-poderosos, que são chamados deuses. Mas desejaríamos perguntar aos críticos dos astrônomos da Idade Média: por que acusar Kepler de ser tão anticientífico quando ele oferece exatamente a mesma solução de Newton, mostrando-se até mais sincero, mais consequente e lógico do que este? Onde está a diferença entre o ser todo-poderoso de Newton e os reitores de Kepler, suas forças siderais e cósmicas ou anjos? Kepler também é criticado por sua curiosa hipótese em que intervém um movimento vertiginoso dentro do sistema solar, por suas teorias em geral e por comungar nas ideias de Empédocles sobre a atração e repulsão, e em particular sobre o magnetismo solar. No entanto, vários homens de ciência modernos, o Sr. Hunt, se devemos excluir Metcalfe, o Dr. B. W. Richardson e etc., como se verá, são decididamente favoráveis às mesmas ideias. Em todo caso, Kepler se desculpa pela metade sob a escusa de que, segue o trecho, até a época de Kepler, não havia ainda reconhecido claramente interação nenhuma entre massas de matéria, de que diferisse genericamente o magnetismo. Fim do trecho. Observação número 19. Registrado no livro A Vida do Mundo, de Winchell, na página 553. Continuação da narrativa. E acaso está hoje claramente reconhecido? Pretenderá o professor Winchell atribuir à ciência algum conhecimento sobre a natureza da eletricidade ou do magnetismo, exceto por essas duas forças parecerem ser os efeitos de algo produzido por uma causa não determinada? As ideias de Kepler, escoimadas de suas tendências teológicas, são puramente ocultas. Observou ele que, item número 1, o Sol é um grande ímã. Observação número 20. Registrado no livro
A Astronomia de Mawem-e-Dji, do Dr. Delambre. Continuação da narrativa. É o que também creem alguns eminentes homens de ciência modernos, assim como os ocultistas. Item número 2. A substância solar é imaterial. Observação número 21. Veja-se no livro Isis Sem Véu, na página 270 e 271. Continuação da narrativa. No sentido de matéria existente em estados desconhecidos da ciência, é óbvio. Item número 3. Atribuiu a um ou mais espíritos a perpétua vigilância sobre o movimento dos planetas e sobre a restauração constante da energia do Sol. Toda a antiguidade compartilha desta crença. Os ocultistas não usam a palavra espírito, referindo-se a forças criadoras dotadas de inteligência, mas podemos também chamá-las espíritos. Seremos acusados de contradição. Dirão que, negando Deus, admitimos almas e espíritos atuantes e que citamos escritores católicos romanos fanáticos em apoio de nossos argumentos. Eis a nossa resposta. Negamos o Deus antropomórfico dos monoteístas, mas nunca o princípio divino na natureza. Combatemos os protestantes e os católicos romanos no tocante a certo número de crenças dogmáticas teológicas de origem humana e sectária. Estamos de acordo com eles quando creem em poderes e espíritos ativos e inteligentes, apesar de não rendermos culto aos anjos, como o fazem os católicos da Igreja Latina. Tal doutrina é condenada muito mais por causa do espírito que nela tem lugar do que por outra razão qualquer. Herschel, pai, também acreditava nela, e outro tanto sucede com vários homens de ciência modernos. O que não impediu o professor Winchell de dizer que nunca houve nos tempos antigos e modernos uma hipótese mais ilusória e menos consentânea às exigências dos princípios físicos. Observação número 22. Registrado no livro A Vida do Mundo, na página 554. Continuação da narrativa. Já se disse a mesma coisa, tempos atrás, do éter universal, e hoje ele não somente é aceito de bom ou mau grado, mas ainda considerado como a única explicação possível para certos mistérios. As ideias de Grove, quando as expôs pela primeira vez em Londres no ano de 1840, foram declaradas anticientíficas. Não obstante, sua teoria da correlação das forças é hoje universalmente admitida. Haveria mister, certamente, de alguém mais versado em ciência que a autora, para combater com mais probabilidade de vitória as ideias que hoje predominam com respeito à gravitação e às outras soluções similares dos mistérios cósmicos. Lembramos, contudo, algumas objeções apresentadas por sábios de renome, por astrônomos e físicos eminentes, que refugaram a teoria da rotação, bem como a da gravitação. Lê-se, por exemplo, na Enciclopédia Francesa, que a ciência admite, segundo a opinião unânime dos seus representantes, que é impossível explicar a origem física do movimento rotatório do sistema solar. Se perguntarmos, qual é a causa da rotação? Respondem-nos, é a força centrífuga,
E esta força, o que é que a produz? A força da rotação. Dizem-nos com toda a seriedade. Observação número 23, registrado por Godefroy no livro A Revelação da Cosmogonia. Fim da observação número 23, continuação da narrativa. Conveniente será examinar até que ponto essas duas teorias se acham relacionadas entre si, direta ou indiretamente. Fim do apêndice da terceira seção.